Gênesis 1 como um modus operandi do Espírito de Deus, uma maneira que o Espírito de Deus trabalha, continua trabalhando em nós nos dias de hoje. Há uma confusão bastante grande com o tempo de existência da Terra. A ciência diz sobre bilhões e bilhões de anos, e a Bíblia retrata 6.000 anos de história aproximadamente. É uma diferença grande, e há muitos debates sobre isso e muitas explicações. Uma delas, das quais eu tendo a concordar, é a de que Gênesis capítulo de número 1 não retrata a criação da Terra de fato, mas retrata a reorganização da Terra. Há uma confusão, por exemplo, em torno dos dinossauros, porque alguém acha um fóssil e diz que ele viveu há tantos milhões de anos ou bilhões de anos. E nós temos apenas 6.000 anos de história aqui. E alguém diz, não é possível. Existem várias explicações para isso, várias teorias. Mas nós realmente acreditamos, eu acredito assim, sei que o pastor também acredita, que isso data de um período pré-adâmico. E eu não quero e não posso entrar muito aqui. Mas data de um período anterior a Gênesis capítulo de número 1. E aí há uma distinção muito grande aqui. Porque abra sua Bíblia comigo e leia aí o primeiro verso. O primeiro verso. No princípio criou Deus os céus e há ponto. Há um ponto aí. O segundo versículo diz: a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. E nem precisa mudar a versão que eu vou mudar. Vamos lá. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga comigo, sem forma, vazia. Agora, isso parece algo que Deus acabou de criar. Faz algum sentido, Rogério? A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a... Aí o segundo versículo diz, era sem forma e vazio. Como que Deus criou algo que é sem forma e vazio? O que nós acreditamos, o que eu quero pontuar com os irmãos nessa noite? A partir do ponto do primeiro versículo, volta no primeiro, a partir desse ponto depois de terra, e até e a terra era sem forma e vazia, ou seja, entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2, há um espaço de tempo que nós não conseguimos delimitar. Há um espaço de tempo que a gente não consegue dizer, foi 1 milhão de anos, foi 1 bilhão de anos. Mas há um espaço de tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e nós temos um espaço de tempo. E agora o versículo de número 2 diz, e a terra o verbo original é se tornou, tem até algumas traduções mais atuais que trazem como se tornou. E a terra se tornou sem forma e vazia. E alguém diz, como que Deus criou? Como que a terra se tornou? E aí nós temos a explicação da queda de Lúcifer. Isaías capítulo de número 14, Ezequiel capítulo de número 28. A Bíblia nos relata e nós cremos que esse querubim ungido que o Senhor Deus criou para liderar todos os outros anjos em adoração ao trono, em adoração ao céu. Vocês conhecem porque nosso pastor já nos ministrou isso. Ele se rebela contra Deus. E ele intenta tomar a glória de Deus. E ele intenta um reconhecimento acima do de Deus. A Bíblia diz e nós cremos que ele convence a terça parte dos anjos, que é 33,33%. E os anjos, a Bíblia nos diz que são milhares de... Irmãos, 33,33% de milhares Emancida. São muitos que ele convenceu. A Bíblia diz que ele constrói uma rebelião e tudo isso acontece onde? Acontece na terra. Isaías capítulo de número 14 revela que ele estava no jardim. Qual é esse jardim? É o jardim mineral.
É o jardim existente antes do jardim do Éden. E ele está na terra. E a terra é a sua habitação. E ele tem uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? Eu vou conduzir esses anjos ao céu para prestar adoração. A Bíblia diz, olhe para mim, preste atenção. A Bíblia diz que o Senhor depositou nele a música. Diga comigo, adoração. Ele precisa conduzir os anjos em adoração agora. Mas ele se rebela. Ele é movido por um orgulho. Ele é movido por rebelião, por rebeldia. Isso tudo nasce com ele. E quando ele se levanta, quando ele tenta adentrar aos céus para organizar a sua rebelião, antes dele chegar lá, a Bíblia diz que o Senhor o abateu. E quando ele volta, nós cremos que nesse abatimento, nesse confronto, nessa ordem divina, nessa ação divina, a sua queda torna a terra sem forma e vazia. Diga para quem está ao seu lado, Deus criou, mas a queda de Lúcifer torna sem forma e vazio. Agora, o que é isso? Consequência da rebeldia. O que é isso? Consequência da rebelião. O que é isso? Consequência da desobediência. O que é isso? Consequência do orgulho. Toda rebelião tem uma consequência. Essa é a consequência. E o versículo de número 2 nos retrata um caos. Irmãos, sem forma, vazio e havia água. É assim que a terra está. A partir daí, o que nós temos? A reorganização da terra. Note que toda palavra de Deus é uma palavra de declaração. E se você olhar, a linguagem de Deus é uma linguagem de organização. Olha o verso de número 4 comigo. A Bíblia diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. 3, 4. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as... Olha o verso de número 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Haja separação entre águas e águas. O que o Senhor está declarando? Que haja uma separação. O que é isso? Diga comigo, organização. Ao longo do capítulo de número 1, você vai vendo Deus organizando. Deus, em um ato de redenção com a criação, reorganizando o que a queda pela rebelião provocou. Amém? Quem acompanhou comigo até aqui? Agora, me chama muita atenção, irmãos, o verso de número 2. Porque a Bíblia diz, e vocês leram comigo, que nesse momento de caos, nesse momento de bagunça, nesse momento em que as coisas estão sem forma, havia alguém presente. O texto diz, e vocês viram comigo, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa é a boa notícia de Deus para nós nessa noite. Qual boa notícia, pastor? Que em meio ao caos, o Espírito de Deus se move. Quando eu não enxergo a forma do que está acontecendo, o Espírito de Deus continua se movendo. Quando eu não entendo, o Espírito de Deus continua trabalhando. Quando ninguém consegue explicar, o Espírito de Deus continua presente. Quando aparentemente não tem mais jeito, o Espírito Santo de Deus continua ali. Quem está recebendo essa palavra nessa noite? Diga para quem está ao seu lado, você pode não estar entendendo, diga. As coisas podem estar sem forma. Você pode estar diante de um caos. Agora diga como profeta, mas o Espírito de Deus continua se movendo. Você crê nessa palavra nessa noite? Ah, isso vem de Deus para nós nessa noite. Eu não entendo todas as circunstâncias, mas nem preciso entender, porque eu creio, eu sei que independente das circunstâncias, o Espírito de Deus continua se movendo. O Espírito de Deus está pairando sobre a terra. O Espírito de Deus está acima
da terra. E eu amo isso, irmãos. Porque é uma profundidade de Deus aqui que é maravilhosa, irmã Cida. Porque essa expressão se movia sobre a face das águas, ou em outra tradução, pairava sobre a face das águas. Irmãos, isso daqui é muito profundo. Porque no original essa palavra é rachaf. Você pode falar hebraico comigo nessa noite, amém, irmãos? É importante, senão vocês sabem que eu não ia fazer ninguém falar hebraico. Diga comigo, rachaf. Essa é a palavra empregada aqui, no original. O que é rachaf? Irmãos, é tão profundo, eu pretendo explicar. Mas a palavra do português que chega mais perto disso, vocês vão dar risada comigo. É chocando. Diga comigo, chocando. Olha o que o texto está dizendo, pastora Denise. Que estava um caos, mas o Espírito Santo de Deus estava chocando. Você consegue imaginar isso comigo agora? Olha onde essa palavra aparece em outro lugar. Coloca para a gente Deuteronômio 32:11. Deuteronômio 32:11. Essa palavra aparece de novo. Eu quero que você entenda o contexto comigo. Olha isso. Como a águia desperta o seu ninho, rachaf sobre os seus filhos. Essa é a palavra que aparece aqui de novo. Estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Coloca o próximo versículo. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Quem está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? Volta o 11. Como a águia desperta o seu ninho e se move. Esse se move é a mesma palavra de Gênesis 1:2. Como a águia rachaf sobre o seu ninho. Agora, não é apenas chocando, porque nós não temos águias no Brasil, né? Mas vocês já devem ter visto a dinâmica em algum documentário, quem sabe. A dinâmica da águia. A águia não fica literalmente chocando como uma galinha, não é assim. Mas ela voa em uma baixa altitude, acima do ninho. Então, o ninho da águia já é alto. E a águia, numa estratégia de caça, porque ela caça o predador, ela se ausenta do ninho em uma altura que quem olha não consegue vê-la, mas ela está ali, ela está presente. Numa altura, não muito alto, numa altura de segurança, pastora Denise, ela fica se certificando do que está acontecendo. Essa palavra rachaf, ela tem essa profundidade, porque não é apenas aquele que gera, mas é o movimento que protege. Você está entendendo isso nessa noite? Diga para quem está ao seu lado, o Espírito que gera, diga. É o Espírito que protege. É o Espírito que guarda. Em meio ao caos, o Espírito de Deus está protegendo. Em meio ao caos, o Espírito de Deus está agindo. Tem um rachaf de Deus acontecendo. Irmãos, essa palavra profética é para nós, é para mim, é para você que chegou aqui nessa noite. Tem um rachaf de Deus sobre a sua vida. Tem um rachaf de Deus sobre a sua casa. O que é isso? É uma movimentação dinâmica que gera vida enquanto me guarda. Gera vida enquanto me edifica. Gera vida. Por quê? Porque tem algo para acontecer. Tem uma reorganização de Deus a caminho. Então, eu não me desespero com o caos, porque eu sei que em meio ao caos Ele me guarda. Há um caos financeiro, mas Ele me guarda e Ele gera. Há um caos familiar, mas há um Espírito de Deus que me guarda. Há um caos político, mas há um Espírito de Deus que me guarda. Receba essa palavra nessa noite. Essa palavra vem da parte de Deus. Eu guardo enquanto gero, eu gero enquanto guardo. O que é isso, irmãos? O que é o Espírito de Deus? Pairar sobre a terra enquanto há caos.
Diga para quem está ao seu lado. É a proteção. Diga, irmão, com convicção, diga, é a proteção do processo. Aparentemente não tem nada acontecendo, mas o Espírito de Deus está protegendo o processo. Porque o processo, o processo, o agir de Deus, a palavra declarada, parece que ele está guardando as trevas, e não faz nenhum sentido guardar as trevas. Não, ele não está guardando as trevas, ele está guardando o processo. Porque no tempo oportuno, uma palavra será declarada: haja luz. Essa palavra veio como resposta de Deus a mim. Porque eu fiz o que nenhum crente deveria fazer e todo crente faz. O que, pastor? Questionar o silêncio. Eu falei, Deus, está muito quieto. O silêncio. Depois que você se acostuma a ouvir a voz, não tem nada que machuca mais do que o silêncio. E eu fiquei agoniado, porque por alguns dias o silêncio do céu falou muito alto. Eu digo, Senhor, está muito quieto. Está muito quieto. E o Senhor disse, mas o meu espírito está pairando. O processo segue protegido. Irmãos, da mesma maneira que as trevas e o caos são consequência de uma ação diabólica, muitas vezes na nossa vida, e quando eu digo na nossa vida, é no nosso contexto, na nossa casa, na nossa família, mas também no íntimo da nossa alma, há em diversos momentos, sem dúvida nenhuma, um caos instalado, um caos que rouba a nossa atenção. Sabe, eu queria nessa noite dizer que eu estou falando das famílias perfeitas, mas eu não estou. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Eu queria dizer que eu estou dizendo a crentes que eu estou falando a crentes que não erram nunca, mas eu acredito que não estou. Amém, irmãos? Amém. Queria dizer que eu estou falando a um povo que faz 10 anos que não peca, mas eu acredito, começando por mim, que nós já pecamos hoje. Amém, irmãos? Então, agora, essa sucessão de fatos nos leva a um lugar, alguns momentos de caos. Você olha e diz caos. Caos espiritual. Caos financeiro. Caos conjugal. E o caos é um momento improdutivo. Porque eu quero que você entenda que o que o Senhor fez em Gênesis 1 é o que o Senhor faz conosco. Amém, irmãos? Satanás vem, Rogério, e bagunça. E alguém olha e diz, meu Deus, está feio demais. Está sem forma e vazio. Mas aí uma palavra é declarada. E essa palavra de reorganização, na nossa vida, ela não é declarada por Deus, porque Deus já a declarou. Qual palavra Deus declarou? Diga comigo, Jesus. A palavra está declarada. Amém? Esse nome está acima de todo. Agora, então, não há uma declaração de Deus sobre a reorganização da minha vida. Deus já declarou. Diga para quem está ao seu lado, a palavra. Diga, a palavra que reorganiza já foi declarada por Deus. Haja luz. Aí Jesus vem e diz, eu sou a luz do... Quem entende que a palavra já está declarada? A Bíblia diz que o Senhor nos tirou das trevas. Quem entende que a palavra já está declarada? Então, não é uma declaração divina, mas é uma declaração que eu faço. Eu digo, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Rei.
E aí tem algo tremendo aqui. Porque quando essa palavra é declarada, esse processo se inicia. E por que se inicia? Porque o Espírito está pairando. Como eu vou explicar isso a você nessa noite? Diga para quem está ao seu lado, quando parece? Diga, quando parece que o Espírito de Deus não está aí, Ele está aí. Tem algo tremendo sobre a pessoa de Jesus, que é maravilhoso, não é? Tudo o que o Senhor Jesus fez como Deus, Ele fez na terra através do Espírito de... Ele é Deus. E Ele fez como através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está fluindo através de Jesus. Agora, vocês entendem comigo lá em João 14. Coloca para a gente João 14. Porque quando Jesus vai à cruz, Ele anuncia aos discípulos: eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque Ele está em... Olha que coisa tremenda. Há uma transição. Qual que é essa transição? Diga para quem está ao seu lado, da pessoa de Jesus para a pessoa do Espírito Santo. Eu quero... Vem vocês três aqui, vem, Roger. Nunca te usaram numa dinâmica, eu acho. Vem, é hoje o dia, rapaz. Vem vocês aqui. Quem o Rogério vai ser? Jesus. Fica no meio. Jesus. Olha isso daqui, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam. Isso daqui é o plano de Deus. Amém? Quem é alvo do plano de Deus aqui? Diga, eu sou o plano de Deus. Pronto, o Rogério é esse. Então, o plano de Deus sobre a condução do mundo, a salvação do mundo. O plano de Deus sobre a conquista da minha alma. É sobre isso que nós estamos falando. Jesus, ficou bem, hein, meu amigo? Jesus vem. Jesus nasce. Jesus cresce. Jesus com a sua pessoa maravilhosa. Jesus com a sua personalidade divina. Jesus se desenvolve. E ele carrega o plano, até então representado pelos discípulos. Vem mais para trás aqui. Por 3 anos e meio, Jesus leva. E Jesus leva até a cruz. Chega na cruz, os discípulos, o plano, a humanidade. E agora o que vai acontecer? Pedro já diz, Senhor, e nós que deixamos tudo, o que vai ser daqui para frente? Pedro já pensando nas finanças. Então, há um caos, diga comigo caos. A Bíblia diz, João capítulo de número 14, versículo de número 1, que os discípulos estão tão preocupados, que a palavra de Jesus é, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não lhes teria dito. Mas até esse momento, Jesus trouxe, eu quero que você entenda isso comigo. Eu amo isso, porque nesse diálogo de João 14, a Trindade vai sendo construída, se você ler com atenção. O entendimento acerca da Trindade vai sendo construído no diálogo com Filipe, por exemplo. Porque Filipe diz, Senhor, mostra-nos o... Aí o que Jesus responde? Eu estou há tanto tempo convosco e até agora vocês não tinham me visto. Então, quem está aqui é Deus, é a Trindade, é Jesus, é o Espírito, é o Pai. Foi conduzido até aqui na pessoa de agora até aqui chega a cruz. E a partir da cruz, qual que é o comando de Jesus? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há uma transição aqui, irmãos. A condução que foi feita pela pessoa de Jesus até aquele momento, a partir dali, ela é feita pela pessoa do Espírito. Agora,
quem conduz é o Espírito Santo. Pega na mão dele, conduz ele aí. Pronto, vamos dar uma volta. O Espírito Santo conduz. Os princípios são os mesmos. Diga comigo, os mesmos princípios. Diga, a ordem é a mesma. Diga, a mesma ordem. A missão é a mesma. Diga comigo, a mesma missão. O Deus é o mesmo. Diga comigo, o mesmo Deus. Mas está sendo conduzido numa pessoa diferente. Pastor, tá certo, pastor? Depois você puxa a minha orelha. E eu corrijo as heresias no grupo do WhatsApp. Brincadeira, irmão. Está sendo conduzido por uma pessoa diferente. Diga comigo, a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Então, Jesus, a pessoa de Jesus, apresenta a pessoa do Espírito Santo. Quem está entendendo o que Deus está falando conosco? Pode se assentar vocês todos. E agora, o Espírito Santo conduz nesse rachaf. Agora nós estamos sendo cuidados e gerados. Aí o nosso pastor nos ministrou nessa manhã, palavras de Paulo à igreja de Gálata. Até que se forme em vós, diga comigo, Cristo. Até a estatura. Quem está entendendo, irmãos, o que Deus está falando conosco? Diga para quem está ao seu lado, o Espírito Santo está gerando Cristo. O Espírito Santo está gerando Cristo. E algo lindo aqui, eu vou voltar para o meu texto áureo, Romanos 8,14. Vamos olhar isso, irmãos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de... Esses são filhos de... Olha que coisa linda, queridos. Essa filiação em Deus é gerada pelo Espírito Santo em mim. E aí eu queria que você entendesse isso aqui. Diga comigo, filho é filho. Irmãos, filho é filho. Está longe, mas está perto, e é uma bênção, e é problemático, e acerta todas, e erra um monte, amo isso, porque quando o Senhor nos posiciona como filho, Ele nos estabelece em uma situação permanente. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Porque se eu sou filho, tem algo que eu amo, irmãos. Que é o seguinte, eu posso voltar. E haverá um pai. Porque esse vínculo não se desfaz. Eu fui como filho, ele ficou como pai. Eu fui como filho. Vivi dissolutamente, gastei tudo com as meretrizes. E quando eu volto, eu quero ser um dos seus trabalhadores. Não, há um status permanente. Você é filho. Então, eu volto, e quando eu volto, há um pai. E eu sou um filho. Quem pode glorificar a Deus porque você pode voltar? Chacoalha esse irmão e diga, você pode voltar. Isso é maravilhoso, por quê? Porque é o tempo da vida dissoluta, o tempo do caos, o tempo sem forma e vazio, o tempo onde não se entendia, é um tempo improdutivo, porque no caos nada se produz. Você pode repetir isso comigo? Diga, no caos nada se produz. Esse tempo é improdutivo, mas o Espírito de Deus continua lá. Uou. Não está produzindo, mas está protegendo. Aí eu volto, e eu volto como filho, e aqui há um pai, e a palavra é declarada: pequei contra o céu, pequei perante ti,
Já não sou digno de ser chamado teu. Há uma confissão. E quando eu volto a essa confissão, o Espírito de Deus está pairando. E aquilo que estava sendo protegido, agora entra em produção. Eu queria que você entendesse isso comigo nessa noite. Porque eu sinto convicção de Deus para afirmar nessa noite que há sonhos que até hoje foram protegidos, mas a partir de hoje serão produzidos. Há tempos de Deus na minha e na sua vida que até hoje foram protegidos, mas a partir de hoje serão produzidos. Quem recebe isso em nome de Jesus? Há estações de Deus para nossa casa que até hoje estão sendo protegidas, mas a partir de hoje serão produzidas. Há um tempo de Deus para esta igreja que até hoje está protegido. Mas a partir de hoje, assim diz o Senhor, será produzido. Irmãos, eu quero que você entenda que isso é o modus operandi de Deus, Rogério. Isso é o modo do Espírito. Ele é bom em todo tempo. Então, há um caos instalado na terra. Ele protege até produzir. E agora há uma reorganização. E ao som da palavra de Deus, tudo entra no seu devido lugar. Haja luz e houve luz. Haja a separação entre a luz e as trevas. Uou! E alguém diz: ele mudou o jeito de falar, ele mudou o jeito de viver, ele mudou o jeito de caminhar, ele mudou o jeito de existir. O que aconteceu? É porque houve uma separação, houve uma declaração. Agora ele não anda em trevas, agora ele anda em luz. Tempo de produção, estação de frutos. A Bíblia nos fala em Gálatas sobre os frutos do Espírito. É o rachaf de Deus sobre a minha vida. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Você pode ficar em pé comigo para nós orarmos sobre essa palavra? Permitindo Deus, nós voltaremos a falar sobre isso, queridos. Não dá para nós concluirmos, mas há uma produção de Deus sobre nós. Aleluia.